Eles pensam que o silêncio os salvará da realidade, mas a verdade já está batendo às portas de Kupiansk, e isso não são apenas notícias da frente de batalha. É um sinal para todos nós. 800 civis, 800 vidas presas em uma cidade sobre a qual é proibido falar em voz alta. Por quê? Porque a verdade destruirá a bela imagem que estão pintando para os parceiros ocidentais. Observe atentamente, enquanto todos os olhos estão voltados para batalhas demonstrativas por pontos simbólicos no mapa, a verdadeira tragédia se desenrola em silêncio. Uma cidade de importância estratégica está sendo metodicamente apagada dos relatórios, dos planos, da realidade. O que está realmente acontecendo? As forças russas avançam sistematicamente, cada dia mais um passo em direção ao cerco. Mas nos relatórios oficiais, silêncio. Porque admitir a verdade significa admitir o fracasso de toda a estratégia. Agora atenção, os americanos já interromperam o fornecimento de sistemas Patriot. A Europa procura em pânico maneiras de proteger seu próprio céu. E o que acontece com aqueles que estão na zona de perigo não reconhecido? Mas o mais alarmante nem é isso. Pense, se uma cidade inteira pode simplesmente ser esquecida, o que acontecerá a seguir? Para onde desaparecerá o próximo ponto no mapa? E o mais importante, quem será o próximo a ficar na zona do silêncio? Escreva nos comentários, você percebe como a retórica dos funcionários oficiais está mudando. Como as vitórias de ontem se tornam o silêncio de hoje. A opinião daqueles que acompanham a situação desde o início é particularmente interessante. Agora vou mostrar-lhe documentos que lançam luz sobre as verdadeiras causas do que está acontecendo. O que você verá o fará reconsiderar tudo o que sabia sobre a situação atual. A verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando tentam bloqueá-la com propaganda e desinformação deliberada. Os eventos em Kupiansk são apenas a ponta do iceberg de uma estratégia maior que poucos conseguem enxergar completamente. O tempo está se esgotando, e aqueles que permanecem em silêncio serão julgados pela história como cúmplices da tragédia que se desenrola diante de nossos olhos. Mas vamos expandir nossa análise para uma perspectiva mais ampla. O que testemunhamos em Kupiansk não é um caso isolado, é um padrão sistêmico que revela uma profunda crise de governança na região fronteiriça com a Rússia. O silêncio oficial sobre a situação crítica transformou cidades inteiras em zonas fantasmas. As autoridades locais preferem manter uma fachada de normalidade enquanto a realidade no terreno se deteriora rapidamente. Em vez de evacuar civis e fortalecer as defesas, optam por uma política de negação que está custando vidas. E aqui chegamos ao ponto crucial: o apoio ocidental está diminuindo drasticamente. Os Estados Unidos, confrontados com suas próprias necessidades de defesa, interromperam o fornecimento de sistemas cruciais como as baterias Patriot. E esta não é apenas uma decisão logística, é uma mudança fundamental na política global. A Europa, despreparada para assumir o papel de protetora regional, encontra-se numa posição precária. As nações europeias, limitadas por seus próprios constrangimentos militares e econômicos, não conseguem preencher o vácuo deixado pela retirada americana. O que estamos presenciando é uma transformação geopolítica profunda. As prioridades globais mudaram. O foco agora está na contenção da China, deixando conflitos regionais em segundo plano. Esta realidade brutal está forçando realinhamentos estratégicos em toda a Eurásia. Mas o mais alarmante é o impacto humano. Enquanto as elites políticas se preocupam com imagens e narrativas, civis comuns enfrentam abandono em zonas de conflito. A situação em Kupiansk é apenas a ponta do iceberg, um prenúncio do que está por vir em toda a região. E agora, uma revelação surpreendente sobre movimentações militares russas está prestes a mudar completamente este cenário. Relatórios confidenciais indicam uma reconfiguração significativa das forças no flanco oriental, com implicações diretas para toda a dinâmica do conflito. Este desenvolvimento pode acelerar drasticamente o colapso das defesas regionais e criar um precedente perigoso para futuras operações em territórios contestados.
Cidade de Kupiansk continua sendo um espelho da realidade que muitos tentam ignorar. A administração local falhou com seus cidadãos, deixando-os à própria sorte com a mensagem "se virem, mas por sua conta e risco". Cada avanço russo representa não só um sucesso militar, mas um colapso político profundo. A questão que ecoa é: quem assumirá a responsabilidade? O silêncio das autoridades é ensurdecedor. Nenhum órgão responde, nem o Ministério da Defesa, nem o gabinete presidencial. Em vez de ações concretas, apenas mantras vazios e entrevistas editadas. Enquanto políticos debatem o que importa mais, índices de aprovação ou a realidade, os cidadãos fazem suas malas. Ou melhor, aqueles com transporte, combustível e esperança tentam partir. Os outros permanecem, apostando suas vidas numa loteria macabra. O país fronteiriço à Rússia exige transparência do Ocidente, mas cultiva internamente negação. Não é uma mentira para alcançar vitória, mas para manter uma fachada. Admitir que a frente cede perto de Kharkiv significaria reconhecer que toda a estratégia está desmoronando. Kupiansk tornou-se um teste decisivo. Demonstra que retórica patriótica não substitui logística, planejamento e diálogo honesto. É uma cidade que as autoridades preferiram esquecer. A situação questiona: o que significa vencer uma guerra? Fazer vídeos sobre determinação ou resgatar pessoas sob fogo? Quantas cidades mais serão perdidas até que a lição seja aprendida? Enquanto isso, os Estados Unidos recalibram seu apoio militar. Os sistemas Patriot permanecerão em solo americano, sinalizando mudança na política de auxílio. O que você acha dessa situação? Como seu país está se posicionando neste conflito? Compartilhe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde isso está indo. Esta tragédia humanitária revela falhas estruturais profundas no sistema de defesa e proteção civil. Famílias inteiras são separadas, enquanto promessas vazias ecoam pelos corredores do poder. A comunidade internacional observa, mas a ajuda efetiva raramente chega às pessoas mais vulneráveis desta região devastada pelo conflito. A mudança é clara: os Estados Unidos fecharam a torneira de exportação. O efeito foi imediato, especialmente para aqueles que estavam acostumados a receber primeiro, ou pelo menos em segundo lugar. A lista mudou, e alguns foram discretamente removidos dela, sem escândalo, mas com cálculo preciso. O Pentágono anunciou sem rodeios que a fila para os sistemas Patriot está temporariamente congelada. O motivo é simples: os próprios Estados Unidos estão com escassez. Se antes era possível conseguir pelo menos um sistema de defesa aérea usado, agora até a embalagem vazia vai para a reserva estratégica. Segundo The Atlantic, isso não é por maldade, mas parte da famosa política America First. Primeiro nós, depois nós com orçamento aumentado, e só então, se sobrar algo, podemos compartilhar com cautela, documentação e sobretaxa. O idealizador dessa nova abordagem, Elbridge Colby, não é um personagem de série de TV. Ele não atira com os olhos, mas com decretos. Foi ele quem elaborou a lista de sistemas críticos que agora permanecerão em solo americano. No topo está o Patriot, uma lenda, orgulho e fetiche geopolítico que se tornou dor de cabeça para os aliados. A Europa se viu como um turista sem passaporte no aeroporto. O bilhete está pago, mas não há como voar. A Dinamarca, em particular, parece cômica, ligando repetidamente para Washington com a expressão "mas nós tínhamos um acordo". O país em conflito na fronteira russa, que dependia fortemente desse apoio, agora enfrenta uma realidade ainda mais desafiadora. As prioridades mudaram, e as necessidades domésticas dos Estados Unidos agora superam os compromissos internacionais. E você, de qual país está acompanhando esses desenvolvimentos? Compartilhe sua perspectiva, talvez juntos possamos compreender melhor para onde essa situação está se encaminhando. Os ventos da geopolítica sopram cada vez mais frios na região de instabilidade. A recente assinatura de um contrato de 9,1 bilhões de dólares com europeus revela uma nova dinâmica nas relações internacionais.
França, Itália e Alemanha assumem agora um papel central no fornecimento de equipamentos militares para o país em conflito. Enquanto isso, a região marcada como 404 continua implorando por sistemas Patriot como se fossem itens em promoção. Mas no mundo da logística militar, não é quem grita mais alto que vence, e sim quem possui mais sistemas de defesa. E os Estados Unidos enfrentam um déficit crítico, como uma fábrica que promete produzir smartphones sem ter matéria-prima. O cenário é claro: o território em disputa entre Rússia e Ocidente pede, os EUA desviam o olhar. A Europa espera, Washington bate a porta. No horizonte, a China emerge como prioridade máxima, fazendo o Pentágono suar frio. Entre proteger a antiga República Soviética ou conter Pequim, não há dúvida sobre onde será posicionado o último sistema Patriot disponível. Trump surgiu recentemente com um discurso revelador. Mesmo alegando não querer lucrar com o conflito, admite que os negócios prosperam. O programa PRL permite que países europeus comprem equipamentos dos IKEA e Meaua e os revendam ao país em crise, com uma modesta sobretaxa de 10%, aparentemente pequena, mas significativa quando aplicada a mísseis de alto valor. Este sistema expõe uma verdade incômoda: o apoio ao país fronteiriço da Rússia não é altruísta, mas uma bolsa de valores militares com verniz diplomático. E agora, até esse verniz se desgasta com a priorização do mercado interno americano. Me conte nos comentários de qual país você está assistindo este vídeo. Sua perspectiva local sobre esta situação global é extremamente valiosa para nossa análise. O que vemos é uma transformação profunda, da solidariedade declarada ao pragmatismo comercial explícito. Esta é a nova realidade geopolítica, onde até mesmo os aliados mais próximos precisam negociar cada centímetro de apoio. E você, o que pensa sobre esta mudança nas relações internacionais? Compartilhe sua opinião nos comentários. A mudança global já está clara: o que antes era solidariedade, agora virou dor de cabeça. O país em conflito está cada vez mais isolado, enquanto a Europa calcula suas próprias limitações. A Alemanha demonstra ceticismo, a França faz contas para não quebrar, e países como Polônia e Letônia gritam por ajuda, mas com bolsos vazios. O sinal dos ICBAIA é ensurdecedor: a fábrica da democracia agora só trabalha com pagamento antecipado. A era do tio Sam generoso, distribuindo armas como presentes de Natal, acabou. O cofre está trancado e a chave só gira quando Pequim se mexe no tabuleiro. Para a região em disputa entre Rússia e Ocidente, resta esperar por milagres. Mas até os milagres hoje precisam de documentação e licença de exportação. Os sistemas Patriot não virão enquanto Washington não decidir qual ameaça é mais urgente: a Ilha Verde próxima à China ou a fronteira leste da Europa, já riscada da lista de prioridades. O mundo ficou mais pragmático e frio. Nesse clima, os Patriot não aquecem mais, estão guardados em solo americano, proibidos de sair. Enquanto os países bálticos checavam seus coletes à prova de balas e alardeavam o escudo da OTAN, o Pentágono silenciosamente retirou seu apoio. Não é um erro de comunicação, é uma mudança de rota com consequências que a Europa não esperava. Agora terão que atuar sem dublê. As garantias antissólidas como concreto viraram contratos de aluguel com letras miúdas. Em caso de tanto faz global, o locador não se responsabiliza pela sua tranquilidade. Se antes havia a sombra dos marines americanos protegendo o Báltico, agora há apenas uma placa de "Sirva-se você mesmo". O Pentágono age como um porteiro que decidiu tirar férias justamente quando o prédio mais precisa de segurança. Me contem nos comentários de qual país vocês acompanham essas mudanças globais. Quero entender como essa nova realidade é vista em diferentes lugares do mundo. Em meio às transformações geopolíticas globais, assistimos a uma mudança significativa na postura dos Estados Unidos em relação à Europa. Durante um encontro em Washington no final de agosto, diplomatas europeus receberam uma mensagem clara: a era da dependência militar americana está chegando ao fim.
O representante do Pentágono, David Baker, comunicou diretamente que os países europeus precisam desenvolver autonomia em defesa. Esta não é uma flutuação temporária, mas uma transformação sistemática que reflete as novas prioridades de Washington. Para os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, que contavam com o guarda-chuva protetor da OTAN, esta mudança representa um despertar abrupto. É como se um adulto removesse as rodinhas da bicicleta de uma criança, esperando que ela aprenda a se equilibrar sozinha. A situação das Forças Armadas Europeias gera preocupação. Imaginar que possam substituir o poder militar americano é como pedir a um clube de xadrez que proteja uma joalheria, expondo a fragilidade da atual capacidade de defesa europeia. A França intensifica seu apoio militar à região de instabilidade, enquanto a Alemanha tenta cumprir suas obrigações com a OTAN. Os países bálticos questionam se esta é uma retirada definitiva ou apenas um teste. Esta reorientação estratégica ocorre quando os Estados Unidos demonstram maior foco em questões internas. As prioridades domésticas parecem ter precedência sobre os compromissos internacionais tradicionais. A Reuters destaca que esta não é uma decisão impulsiva, mas uma mudança sistemática na política externa americana. É como se Washington dissesse: mostrem do que são capazes, um desafio que encontra uma Europa despreparada. Caros espectadores, de qual país você está acompanhando estas mudanças geopolíticas? Compartilhe sua localização nos comentários, sua perspectiva é fundamental para nossa análise. O que você acha sobre esta nova postura americana? Deixe sua opinião nos comentários. Em meio às recentes mudanças geopolíticas, observamos uma transformação significativa na estratégia americana para a Europa. Moscou mantém sua postura calculada, evitando provocações e seguindo uma abordagem metódica, onde cada movimento é precisamente planejado. A ironia da situação atual é palpável. No momento em que Bruxelas, Berlim e Paris intensificavam seus apelos por maior envolvimento na região de conflito, Washington discretamente retirou seu apoio direto. Esta mudança deixou os aliados europeus em uma posição delicada, especialmente considerando suas garantias anteriores de suporte americano permanente. A administração atual dos Estados Unidos demonstra um pragmatismo notável. Por que investir em segurança externa quando problemas domésticos como dívida pública e infraestrutura deteriorada demandam atenção urgente? Esta postura reflete uma nova realidade onde interesses internos prevalecem sobre compromissos internacionais. Os países bálticos, particularmente, enfrentam um desafio sem precedentes. Imagine a situação de um general lituano recebendo ordens para preparar defesas sem apoio logístico americano, radares ou orientação direta, apenas com confiança total de Washington. Neste novo cenário, os Imiameiuan não são mais o guardião da Europa, mas assumem o papel de um pai que diz: ensinei o que pude, agora você precisa nadar sozinho. O problema é que o filho ainda não está preparado para abandonar as boias de salvação. Esta reconfiguração geopolítica acontece sem lançamento de mísseis ou assinatura de resoluções, mas seus efeitos são profundos. Enquanto Bruxelas tenta manter a aparência de controle, o terreno sob seus pés começa a rachar, e o som distante de pipoca americana ecoa como trilha sonora dessa transformação. O que você acha dessa nova dinâmica nas relações internacionais? De qual país você está acompanhando esses acontecimentos? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. A situação atual revela uma Europa que precisa rapidamente adaptar-se à ausência do guarda-chuva protetor americano, enquanto Moscou observa pacientemente o desenvolvimento dos eventos, mantendo sua estratégia de jogo longo e calculado.